Olá, olá pessoal, Marcos Petri aqui e vocês estão em mais um vídeo do Diário de um Autista. Quantas vezes a ansiedade pesou no autista? Nos filhos, nos alunos, nos pacientes de vocês? E qual é a relação entre ansiedade, estresse pós-traumático e também conviver num mundo que nem sempre está preparado para o autista? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, antes de começarmos essa conversa que é muito importante, já deixa o like para o YouTube entender que nós somos relevantes e nos levar mais longe. E não se esquece, compartilhe esse vídeo hoje mais do que nunca para aquelas pessoas que podem estar sofrendo de ansiedade, para aquelas pessoas que estão verificando alguns traços ansiosos no seu filho, no seu aluno, no seu paciente dentro do espectro autista. Bem, a ansiedade é definida pelo DSM-5, Manual Diagnóstico Estatístico, como caracterizada por preocupação, medo excessivo e intenso e por duração contínua e bastante grande. Então, um medo que se sente e que dura por grande parte da nossa vida e vai se desenvolvendo em outras frentes, se espraiando para nosso dia a dia, é definido como uma ansiedade. E a ansiedade, ela naturalmente pode ser um traço de algumas personalidades. Se a gente for, por exemplo, olhar um pouquinho para os temperamentos humanos, nós vamos entender que um colérico, um temperamento mais cheio de cólera, não necessariamente raiva, mas cólera, uma pessoa que se adianta um pouquinho a falar antes de pensar, um tipo de temperamento como esse tem mais propensão a traços de ansiedade. Não é uma ansiedade patológica, é uma ansiedade que é um traço da personalidade da pessoa. Mas no autismo tem me preocupado que esse traço, junto com um mundo que não está preparado, como nós falamos, tem gerado situações em que o desenvolvimento fica bem pior. E aí não há controle emocional, não há regulação. As funções executivas, que são todos os comportamentos que a gente usa para viver, para os nossos objetivos de cada dia, ficam prejudicados. Então, por isso eu separei o vídeo de hoje em 3 grandes momentos. Essa conceituação aqui, conceituação aqui, foi o nosso primeiro momento, por dentro do que é uma ansiedade e o que eu pesquisei. Outra coisa a saber sobre a ansiedade é que fatores levam a ela no autismo. E aqui é o nosso segundo momento. Conceituar isso abriu algumas chaves aqui na minha mente e com certeza vou utilizar esse conhecimento em palestras e conscientização. Pesquisas do mundo inteiro se concentram em 3 fatores por que é mais fácil o autista ficar ansioso e por que é mais fácil, com o tempo, se não observado esse quadro, o autista ser propenso a pensamentos negativos sobre si mesmo, a encolher-se, a fazer minguar as suas vontades, desejos e, por fim, o seu próprio mundo espiritual. Esses 3 fatores são muito importantes. Então observe. Número 1. Autistas têm dificuldade de se expressar, tanto na comunicação pré-verbal como na comunicação verbal. Vejam que eu sou plenamente verbal e por vezes já me encontrei com dificuldades de me expressar. Porque nós temos que entender que expressar não é somente falar, somente a prosódia, mas como eu falo com os grupos aos quais eu pertenço. Uma criança, por exemplo, ela tem que fazer parte de grupos e tem que acatar regras que o adulto não precisa. O adulto, por sua vez, ele tem que fazer parte de grupos e ter aí responsabilidades que a criança não precisa. Isso tudo vai acarretando nos ombros do autista, porque nem sempre a nossa comunicação é como a de vocês, neurotípicos, que é aquela comunicação multitarefa, que ao menor sinal de ansiedade contínua e prolongada, diz para os seus apoios, diz para o seu cônjuge, diz para o seu amigo, para a sua comunidade: ei, eu estou em pressão constante, tem algo diferente. Não necessariamente está errado, mas eu estou mais ansioso. E por dizerem isso mais cedo, mais prontamente, vocês neurotípicos têm mais chances de tratar a ansiedade ou de receber apoios. Mas nós autistas
justamente por aquilo que eu disse, por esbarrarmos no como dizer, para que grupo eu vou dizer, em quem confiar, quanto tempo vão me dar. Essa que é uma questão importante que eu vejo que não é tão trazida aqui na comunidade autista, que a ansiedade vem muitas vezes do tempo curto que se dá para um autista fazer uma decisão, dar uma resposta, se encaixar em um grupo. Não se encaixou? Nossa, que perdida! Isso é muito mais comum para nós autistas, isso pesa muito mais nos nossos ombros, do que nos ombros de vocês, neurotípicos. E nós temos que analisar o segundo ponto por trás da maior ansiedade em autistas, que é a rigidez cognitiva. Nossa dificuldade em abrirmos o novo, em aprendermos algo novo. Isso é natural. Não quer dizer que o autista não possa aprender. Quando eu cito a rigidez cognitiva para muitas pessoas, elas ficam tristes. Marcos, mas nós não somos rígidos cognitivamente. Isso não é um destino. Isso é apenas da onde a gente parte, pessoal. Eu tenho visto em mim que sou mais avesso a aprender coisas novas. Por exemplo, já que nós estávamos falando de grupo, as épocas passam, as gírias passam, os memes vêm e muitas vezes eu fico assim, quê? E é mais fácil para mim me reportar, aliás, a pessoas mais velhas, porque a rigidez cognitiva aí vai ser uma mão na roda, vai ser um atalho. Agora, para se expressar num mundo que muda o tempo inteiro, o autista precisa driblar a sua rigidez cognitiva, precisa lapidá-la. E, de novo, a questão do tempo. Nem sempre é dado para ele tanto tempo. Nem sempre é dado para ele esse olhar de que sim, a rigidez existe, nós podemos flexibilizar muitas coisas. Eu já flexibilizei muito na minha vida. Inclusive o que nos leva ao terceiro ponto. Por que o autista é mais ansioso que o neurotípico? Por ser um ser de rituais, de comportamentos constantes, acontecem más interpretações. As pessoas muitas vezes veem um autista como um obstinado tremendo e que por ser obstinado é estoico, ou seja, não sente emoções ou não manifesta as emoções do jeito que tem que ser, e aí o grupo, o apoio, a rede social, seja como você quiser chamar, se fecha, acaba se fechando para o autista. Então, dificuldade de comunicar no como deve ser, a rigidez a novos caminhos e a dificuldade em estar aberto a apoios geram essa bola de neve que é a ansiedade. Vamos para um terceiro momento do nosso vídeo aqui, já se encaminhando para o final dele, pessoal. Aqui nós vamos falar da dificuldade com o ambiente. O autista tem tremenda dificuldade em se adaptar a ambientes. Por mais que ele esteja desenvolvido dentro do espectro, por mais que ele esteja em uma plena caminhada, sempre vai haver dificuldades no processamento sensorial. Sons, cheiros, luzes, aquilo que dá somente o retoque para vocês, neurotípicos, depois de um dia cheio, socialmente, acaba esvaindo as energias de um autista. Aplique-se isso por anos e anos e anos a fio e a ansiedade vem. Isso aí, novamente, é algo que eu sinto comigo. E o que eu dou de dica, então, se essa ansiedade naturalmente ela vem? É extravase. Seja com o hiperfoco, seja com um aprendizado, seja com uma amizade especial que sabe que tu tens essa necessidade. Eu extravaso com a música. Então, muitas vezes, quando posso, chamo alguém aqui em casa para nós tocarmos. Tocar. Ou escrever, que eu faço mais sozinho, escrevo coisas, roteiros aqui de vídeos, ideias de livros, e eu acabo extravasando essa energia. Isso é importante de se cultivar, porque aí quando eu sinto a ansiedade chegando, eu não me sinto inseguro perante a ela. Eu sinto que eu tenho um atalho. Nem sempre é fácil, mas está sempre aí essa opção na minha manga, eu quero dar para vocês. Outra coisa que nós temos que abordar sobre fatores do ambiente que geram a ansiedade, e isso muitas vezes vocês pais, professores e profissionais acabam não percebendo numa primeira olhada. São as frustrações e o limiar de frustração.
nós criamos tremendos apoios quando o autista é menor para esse limiar de frustração, ou seja, o intervalo entre tentativas, erros e adaptações, que para o autista é bem menor. Então o autista é muito mais propenso a, entre muitas aspas, desistir dos novos aprendizados, mas à medida que o tempo vai passando, nós esquecemos disso. Nós esquecemos de dar esse suporte para os adultos. Sim, o limiar de frustração pode não parecer um grande momento da rotina de um adulto, mas ele acontece. Muitas vezes o adulto autista é tido como o preguiçoso, a pessoa que não produz, não rende tanto quanto poderia, a pessoa que sempre se demora na sua estratégia, sempre se demora a organizar seu pensamento. E novamente, some-se isso por anos a fio, nós temos a ansiedade manifesta, certo? E essas frustrações também podem acontecer nos adultos para interpretar e ler alguns fatos, como sarcasmos, como abandonos emocionais que acontecem novamente ligados lá ao ponto do estoico, né? As pessoas têm muito aquele mito de que se o autista é estoico, ele deve conhecer tudo sozinho, ele deve conseguir se desenvolver sozinho. Mas ninguém é uma ilha. O autista talvez não consiga verbalizar isso e sente muito abandono emocional. Na fase adulta isso não é tratado, novamente. E aí fica essa porta aberta para a entrada da ansiedade, das fobias que vão se desenvolvendo. Alguém que já tem uma fobia, por exemplo, social, vê ela muito maior. Alguém que já tenha outro medo dentro do espectro autista, vê muito maior esse medo. Então, pessoal, vamos olhar para a ansiedade com outros olhos, porque cada vez mais pesquisas apontam que 84% dos autistas vão ter algum tipo de ansiedade ao longo da vida. Isso é um número muito alto. Pessoal, vamos nos dar as mãos, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham essa abordagem de, em vez de rechaçar, em vez de jogar para escanteio, apoiar. É o que nós precisamos fazer. A tua palavra amiga, a tua mão, o teu ombro faz toda a diferença. O autista talvez não vai desatar a chorar, talvez não vai desatar a gritar que precisa de companhia, precisa de explicação de uma tecla SAP, mas talvez com um olhar, com um gesto, com uma postura diferente. Vocês que conhecem os filhos de vocês, os alunos, os pacientes, os amigos, os namorados, as namoradas, estejam perto. A ansiedade é sério. Nós temos que falar disso com muito afinco e estar preparados para ajudar da maneira que nós pudermos. Pessoal, muito obrigado. Por hoje é isso. Um grande abraço e até um próximo vídeo aqui do Diário de um Autista. Tchau!